Oi, gente. O Bolsonaro com amigos como Ramagem tá bem arranjado, né? A gente vai se divertir aqui hoje porque o Bolsonaro explodiu com Ramagem após saber que ele guardou o tal do áudio, né? Bolsonaro e aliados não conseguem entender o motivo que levou Alexandre Ramagem a guardar áudio da reunião secreta, mesmo sabendo que a BIM estava sob suspeita. E eu tenho uma explicação. Por que o Ramagem fez essa gravação desse áudio aí? Eu vou explicar para vocês. Olha só. É porque aquilo dali é um ninho de cobras. Ninguém confia em ninguém. Neofascista sempre fica achando que o outro tá armando pra cima dele. Então, ele gravou o áudio, claro, para se proteger. Porque se tivesse alguma coisa contra ele, ele ia: fulano, veja bem, eu tenho aqui uma coisa contra você também. Se lembre disso, não é? Então, o mais provável é que ele gravou o áudio como uma garantia para evitar ser perseguido ou, enfim, ou poder chantagear alguém lá. Só que agora não ficou legal para ele não, nem para o Bolsonaro, que tá muito bravo aí nas redes sociais. Eu vou mostrar uma fala do Lindenberg Farias sobre isso, excelente a fala do Lindenberg, né? Mas antes disso eu quero só trazer alguns detalhes. O áudio encontrado em um aparelho de Alexandre Ramagem, que registra Bolsonaro, General Heleno e uma advogada de Flávio Bolsonaro discutindo estratégias de defesa do senador e filho de Bolsonaro no caso das rachadinhas. É a nova peça de discórdia no núcleo bolsonarista. Ou seja, vocês lembram das rachadinhas do Flávio Bolsonaro? A rachadinha é eufemismo para roubo do dinheiro público através da utilização de funcionários fantasmas. O que, aliás, explicaria os diversos imóveis comprados com dinheiro vivo pelos Bolsonaros, né? Fica muito evidente, né? De onde é que veio esse dinheiro, né? Ou pelo menos uma das fontes dele, porque se tem outras aí, a investigação é que vai ter que dizer. Eu não digo que é só daí que vem o dinheiro, porque investigar os Bolsonaros é tipo abrir uma caixinha da bonequinha russa, sabe? Você abre corrupção, aí tem, epa, milícia. Aí abre joias. Aí abre outra, aí diz, epa, como é que se diz? Cartão de vacina fraudado. Todo dia você vai abrindo uma e sai um negócio diferente de dentro. Entendeu? Abriu outra. A BIM paralela. Eita! Envolvendo o Supremo, envolvendo espionagens do Supremo, né? Vazamento de áudio. Caiu como uma bomba no núcleo bolsonarista. E o ex-ocupante do Planalto está muito irritado com o fato da reunião ter sido registrada por áudio e o material ter sido guardado por Alexandre Ramagem, mesmo sabendo que a Polícia Federal estava investigando a existência de uma BIM paralela, revela a coluna de Valdo Cruz no G1. Ele deveria ter destruído esse áudio nunca guardado, porque ele indagou um aliado de Bolsonaro, compartilhando o mesmo sentimento do extremista. Os aliados assim, rapaz, por que ele guardou o áudio? Rapaz, é porque ele não confia em vocês e porque vocês não confiam nele. Aliás, aqui uma pequena aula sobre fascistas e o neofascismo, não é? Os fascistas, eles são paranoicos. E a paranoia deles é nacional e internacional. Se você tem dúvida, leia o texto de Humberto Eco, Fascismo Eterno. Tem lá, são paranoicos. E aí a paranoia nacional é: os comunistas estão contra nós. Estão vendo vermelho em tudo quanto é lugar, né? A foice e o martelo, entendeu? Em tudo quanto é lugar. Você abriu a melancia, vem foice e martelo, é comunista, entendeu? E esse pessoal paranoico também acha que tem uma paranoia internacional. O sistema está contra eles. Sendo que eles defendem o capitalismo e estão dentro do sistema dominante, que é o sistema capitalista. E favorece o capitalismo. Mas, enfim, isso é conversa para outro vídeo. Obviamente, eles favorecem esse sistema. Mas aí quem é paranoico, quem é estimulado a ter medo e ódio o tempo todo, o que é que uma pessoa assim faz? Começa a duvidar de todo mundo que está na reunião. Entra na reunião com um aliado do Bolsonaro lá e olha, eu não tinha visto esse cara antes aqui nessa reunião. Ele é de confiança? E não sei não, hein? Vou gravar esse cara. Vai que ele depois não é de confiança e eu pelo menos tenho uma prova, entendeu? Contra ele também. Ele participou do esquema. Vamos poder pressionar ele, vamos poder chantagear ele. A jogada, obviamente, é essa, né? Obviamente é essa. Ramagem saiu da BIM e tal, aí, enfim, a polícia deflagrou. Aqui são lembretes do que aconteceu.
Aliados estão preocupados com o áudio de reunião entre Ramagem e Bolsonaro sobre desmoralizar auditores, né, que investigam Flávio. A estratégia dele é tentar evitar, blindar o Flávio, né, tentar proteger o Flávio, né. Inclusive, fica a suspeita de que será que o processo que foi jogado para fora do Flávio também não teve a atuação da BIM paralela por trás disso? Isso leva que esse processo deve ser retomado, né? Retomado esse processo. Vamos ver só um trechinho aqui da Daniela Lima falando sobre a BIM paralela. No caso das informações levantadas contra ministros da Suprema Corte e dos familiares deles, então veja só, né? Houve, segundo as investigações, difusão de informação falsa vinculada a ministro da Suprema Corte e a seus familiares, intencionalmente difundida pelo então delegado da Polícia Federal, num espaço chamado, Gabeira, Grupo dos Malucos. Paz, eu sei que a tentação é grande para dizer que o grupo é descritivo, mas os malucos não merecem ser comparados com fascistas. Rapaz, o grupo mais adequado aí seria grupo dos sociopatas, grupo dos psicopatas, tal. É um tipo específico assim de pessoa com distúrbio antissocial, né? De transtorno antissocial, né? E não designar os malucos, porque tem muita gente maluca que não merece ser comparado com essa gente. Não merece, né? Inclusive por causa da falta de caráter de envolver notícias falsas contra familiares de membros do Supremo como estratégia de pressionar. Será que foi assim que eles conseguiram que o caso do Flávio fosse jogado fora? Fosse descartado? Fica a pergunta. Fica a pergunta. E vamos ouvir o grande Lindenberg Farias falando sobre o assunto. Gosto muito do Lindenberg. Lindenberg é um aliado aqui do canal, apoiou nosso abaixo-assinado. Enfim, solta forte, Lindenberg, manda ver. O clima aqui em Brasília está pesadíssimo. Essa operação da Polícia Federal sobre essa BIM, que na verdade monitorava os adversários políticos do Bolsonaro, gerou um clima muito ruim. Eles monitoraram 3 ministros do Supremo. No momento que Bolsonaro vai ser julgado pelo Supremo, a situação do Bolsonaro piora. Mas tem coisas graves. Eles monitoraram o presidente da Câmara, Arthur Lira, que era aliado deles. Isso vai ter consequências. O que eu estou escutando aqui é que Bolsonaro tem ligado, dizendo que não foi ele. Foi uma coisa do Ramagem. Aí entra esse segundo ponto. Covarde. Jogou Ramagem embaixo do ônibus, né? Jogou o Ramagem aos cachorros, aos lobos. Não foi o Ramagem, veja bem, Lira, não fui eu que fiz isso, não. Mas é um covardão, né? É um covardão. A relação do Ramagem com os Bolsonaro. Eu quero lembrar vocês que a gente deve agradecer ao Alexandre Moraes, que impediu que o Ramagem virasse diretor-geral da Polícia Federal. Ele sabia quem era Ramagem. Imagina Ramagem comandando uma estrutura daquela da Polícia Federal. Mas o fato é que Ramagem gravou o Bolsonaro. Uma conversa de um tema delicadíssimo. A rachadinha do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tinha um esquema com Queiroz. Você lembra tudo isso? E os auditores fiscais pegaram tudo. Era comprovação. Então eles fizeram uma reunião para ir para cima dos auditores fiscais, para perseguir. Eles usavam um termo lá que é achar podre deles, entendeu? E eles fizeram essa reunião. 1h08 de gravação. Bolsonaro, General Heleno, a advogada do Flávio Bolsonaro e o Ramagem. Agora, por que o Ramagem gravou? Ele queria um seguro. Ele certamente devia desconfiar. Ele sabia quem era Bolsonaro. Bolsonaro abandona todo mundo. Ele quis fazer um seguro. E Bolsonaro já largou o Ramagem aos lobos aí, claro. Como sempre. Como sempre, como sempre. Só que a Polícia Federal pegou essa gravação. Isso vai ser uma bomba, pessoal, quando for revelado. É mais um escândalo. Essa turma não consegue passar uma semana sem escândalo. Eu volto a dizer, não tem jeito pro Bolsonaro. Bolsonaro vai ser preso e é importante que seja preso para a gente fortalecer as instituições da democracia brasileira. Esse tem que ser o destino desse canalha. Excelente, Lindenberg. E vou mais longe, viu? Acredito que já existem motivos de sobra para ser decretada uma prisão preventiva pelo golpismo ligado à BIM paralela. Porque se ele estava utilizando as instituições para
proteger os seus aliados e interferir nas investigações, ele é uma figura que, se ficar solta, vai continuar tentando interferir nas investigações. A justiça brasileira já deveria decretar uma prisão preventiva para uma figura com esse grau de periculosidade. Outra coisa que eu queria falar sobre isso. O campo progressista deveria se organizar em uma manifestação popular para defender a democracia e pedir, demandar, exigir, mostrar para o mundo que nós queremos que aqueles que ameaçaram a democracia, aqueles que corromperam as instituições por dentro, sejam responsabilizados. O campo progressista e o campo democrático deve fazer isso. Deve fazer isso ainda esse ano, se possível, nas próximas semanas. Organizar, antes das eleições, uma grande manifestação popular, que não é só para pedir a prisão do Bolsonaro, não. Que é para demandar, exigir que todos aqueles que ameaçaram a democracia, todos aqueles que corromperam o Estado para os seus fins particulares, têm que ser responsabilizados. Agora, uma coisa que eu queria finalizar esse vídeo dizendo. Por muito tempo, a gente disse que os bolsonaros produzem provas contra eles mesmos, que mostram imbecilidade, que mostram muito paranoia, desconfiança e tal. Mas a gente tem que reconhecer, essa paranoia, essa desconfiança generalizada, essa capacidade de produzir provas contra eles mesmos, não pertence apenas à família Bolsonaro. Até porque a família Bolsonaro, em alguns casos, mostra até que já tem mais familiaridade com o métier e esconde mais bem escondido do que os outros, né? Embora nas falas eles produzam muita coisa contra eles mesmos, mas nas provas, menos do que os outros. O bolsonarismo, o neofascismo brasileiro, esse é que está produzindo tudo isso. E agora está na mão da justiça deixar de ficar passando pano para golpista, para bandido, para gente corrupta, para gente que ameaça a nossa democracia. Aliás, já passou e muito da hora. E muito. E é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, faz o nosso curso ou quem sabe divulga o nosso canal nas suas redes sociais. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.